Gente, boa tarde para todos vocês. Eu sou o Rodrigo, eu já estou um pouquinho rouco diante de uma série de palestras aí dentro da grade do CIOSP, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. Dentro aqui da Dentsply, essa é a primeira palestra dessa rodada da Dentsply que eu estou fazendo aqui, e só que já tem uns 3 anos mais ou menos que eu estou como opinion leader da Dentsply dentro e fora do Brasil. Então, graças a um trabalho muito importante que a empresa tem feito conosco e que nós temos feito com eles, existe um crescimento enorme da marca aqui e fora do Brasil também. Para quem de vocês ainda não conhece a Dentsply Sirona, ela hoje é a maior companhia de produtos e serviços de odontologia do mundo. E nós passamos, infelizmente, por um bom tempo não tendo aqui no Brasil o que era o melhor que essa empresa tinha fora do Brasil. Então, fora, na Europa principalmente, onde é a principal fábrica deles, a Dentsply Sirona tem produtos que são premiados todo ano, como os best-sellers, os melhores. E só que isso não chegava aqui. E de um tempo para cá começou a chegar muita coisa nova. E hoje, ontem, nós tivemos uma reunião com o CEO internacional, o CEO internacional, e a fala dele foi que o Brasil é hoje um foco dos principais de atuação dessa empresa. Então, a descrição no final de tudo do que ele trouxe para nós é que o único atraso de chegada dos produtos mais inovadores que a Dentsply lança no mundo será unicamente por responsabilidade de registro de Anvisa, porque aí demora mesmo, né? Não é imediato. Então, graças a tudo isso, eu tenho certeza que a gente vai ter produtos muito bacanas para a gente poder utilizar, e 2 deles é o que vocês vão, quem ainda não conhece, vão conhecer hoje e poder lidar com material de uma qualidade bem diferenciada. Então, a nossa conversa especificamente, nós vamos trabalhar sobre cimentação adesiva. Eu preciso só fazer uma checagem direitinho. Eu vou deixar um site para vocês que eu lancei no ano passado, em junho, dia 30 de junho, um e-book gratuito sobre cimentação adesiva. Esse e-book tem tudo, tem quase 90 páginas. O passo a passo de todas as cimentações adesivas para você não errar mais. Então fala os tipos de cimento, os tipos de adesivo, os tipos de materiais restauradores, como que você trata cada um, qual a ordem de cimentação, como que você faz a cimentação, interação de cimento com adesivo, um monte de coisa. E é gratuito. Todos vocês, para mim, será um prazer enorme que vocês usem isso. A Dentsply foi uma das patrocinadoras desse e-book. Então, dentro do e-book tem tudo isso que nós vamos usar aqui, esses materiais. Como eu já estou na empresa há um tempo, eu não sou contratado, né? Eu sou professor da Universidade Federal de Goiás. Mas a gente trabalha muito juntos, eu com a Dentsply. Então eu tenho normalmente acesso a alguns produtos antes mesmo de chegar no mercado. Então aí a gente consegue desenvolver algumas coisas, casos e tal. Então por isso que lá já tem desde o ano passado. Mas o produto está praticamente oficialmente sendo lançado agora aqui, certo? Se vocês olharem também no YouTube ou no próprio site da empresa, eu fui o ator da propaganda do lançamento do Prime Bond Universal. Alguém assistiu o negócio do mágico? Não? Graças a Deus, não precisa assistir. Não. A campanha era assim, parece mágica, mas é tecnologia. Então eu fui num estúdio, aí fazer umas mágicas que nenhuma deu certo, a coisa toda. Mas é bacana para conhecer o produto, né? E tem muita coisa diferente, inovadora nesse potinho aqui, aonde a maioria de nós acredita que todos os adesivos universais são semelhantes, e não são.
Existe uma autora muito importante dentro do tema adesão chamada Ana Cisinando. Essa moça publicou um trabalho em 2016, onde ela faz uma avaliação do que existe de adesivo, aonde nós estamos, como que está. E todos vocês devem ter percebido que num prazo de 2013, 14, 15 para cá, houve um boom de sistemas adesivos universais. Não é? Então hoje toda empresa tem. Por que toda empresa tem? Porque antes não podia ter o componente que faz isso aqui poder ser chamado de universal, que chama MDP. Essa molécula, ela é uma molécula originalmente inventada pela Curaray. A Curaray, aqui no Brasil, é representada pela Cota. E ela que traz aqueles clear fill, né? Então naquele adesivo era o único que tinha o MDP. Acabou a patente. Quando acabou a patente, as outras empresas puderam utilizar desse produto e colocar no seu. Só que precisa existir um diferencial para que os produtos não sejam todos semelhantes, porque tudo em um único potinho, a instabilidade química é muito grande mesmo. Eu vou fazer um teste na hora que for aqui, para que vocês vejam. Não vai ser muito controlado, porque não tem um gotejador de água aqui. Mas vocês vão perceber isso e depois, tendo interesse, vocês vão entrar no site do produto para vocês verem, ou mesmo quem adquirir, faça o teste com o seu adesivo que você tem lá. Porque tem coisa aqui dentro patenteada que não existe nenhum outro adesivo. Esse ano passado agora eu fui convidado pela Academia Internacional de Materiais Dentários para dar uma palestra dentro do evento onde tem os professores, pesquisadores mais poderosos de materiais dentários do mundo para falar sobre esse produto. E uma das coisas diferenciais que existem é que quando você pinga ele em uma situação onde está úmida e é a estrutura dental, né, ele consegue interagir com a água sem ocorrer um negócio que é terrível em adesão, que a gente chama de separação de fases. O que significa? Dentro de um potinho como esse, precisa existir componentes que gostam de água e que não gostam de água. Os que gostam para interagir onde tem água, os que não gostam para garantir estabilidade ao longo do prazo. O problema é que quando isso existe dois componentes diferentes, ao entrar em contato com a água, eles se separam. E aí a gente vai ter lugares de instabilidade ao longo do tempo e lugares bons. Então a sua adesão vai ficar prejudicada em algum momento da vida clínica da restauração. O diferencial que existe é que os químicos ficaram 6, 7 anos desenvolvendo uma molécula que cumpre as duas funções, então não separa. Então tem umas inovações muito bacanas que é importante vocês conhecerem. Fora isso, a outra grande inovação que a Dentsply traz é um cimento que cumpre um dos principais problemas que as pessoas têm, é remoção de excesso. Uma dificuldade danada de remover excesso, porque os cimentos, mesmo que sejam dual, a maioria deles, quando você joga um pouquinho de luz, enrijece muito rápido. Então não permite você remover os excessos mais fácil. Esse cimento, a depender da potência da luz, mas numa potência normal, até 10 segundos de luz você consegue quebrar ele. Nós vamos fazer esse teste aí, vocês vão ver. Então você jogar um pouquinho só de luz para ele enrijecer um pouquinho, é mais fácil de conseguir remover os excessos, certo? Isso é uma possibilidade. É o que eu mais gosto de fazer? Não. Por que não? Às vezes você fratura o excesso de cimento e a fratura microscopicamente vai para dentro da interface, fazendo isso aqui, ó. A gente não enxerga, isso é microscópio. Entendeu? Então eu prefiro não polimerizar nada e limpar com um pincel. A melhor coisa, já testei tudo. Limpa com um pincel, fica mais certinho, depois você polimeriza. Se ficar algum excessinho, você consegue ainda quebrar nesse momento, certo? Então vamos ver aqui para vocês entenderem. Essa é uma das primeiras imagens que tem lá no e-book. Por quê? Porque é fundamental para qualquer um que quer fazer cimentação adesiva entender da interação entre esses 4 aspectos. Você precisa entender aonde é que você está cimentando. É em cima de esmalte, é em cima de dentina,
É esmalte e dentina? É um núcleo metálico fundido? É um núcleo de preenchimento em resina? Por que você precisa entender aonde é? Porque o tratamento de cada um desses que eu falei para vocês é diferente. E se você não trata quem é diferente da maneira como ele precisa ser tratado, as chances são de que você vai ter um erro no processo de cimentação adesiva. Então isso é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, eu preciso saber se é cerâmica ou se é resina. Se é resina, os tratamentos, eu vou mostrar para vocês, vocês vão tirar uma fotinha, ou depois vai baixar o e-book também. Se é resina, não interessa qual resina. O tratamento superficial é tudo igual. Se é cerâmica, aí interessa, porque tem cerâmica tudo diferente. Tem cerâmica com disilicato. Doutor, você quase dormiu. Firma o bet. Ó, dá um tapa na cara assim, ó. Isso, ó. Quer que eu jogue uma água na cara assim, ó? Tchau. Que aí acorda. Acorda na hora. Se eu ver mais uma... Cuidado, eu sou perigoso. Se eu ver mais uma vez, eu jogo. Eu não vou beber essa água mesmo, porque eu não sei quem bebeu nela, né? Então ela vai servir realmente para jogar na cara de quem dormir. Desculpa, tô brincando, tá? Mas olha só. Se você pega cerâmica, tem de disilicato, tem cerâmica de feldspática, tem cerâmica com leucita, tem de zircônia. Cada uma dessas você tem que fazer uma coisa diferente nela. Se o cara pega um disilicato, por exemplo, o IMEX, e aplica o ácido fluorídrico, 20 segundos, beleza. Se ele aplica 100, 150 segundos, já era. Perdeu. Porque você degrada aonde faz a interação adesiva, então vai perder. Do contrário, se ele faz 20 segundos numa feldspática, não adiantou nada. Se ele faz 150, aí ela fica boa. Então não adianta, você tem que ter o controle, você tem que saber qual é a peça que você está cimentando. A composição disso é o quê? Aí você tem condições de fazer certo. Depois disso, qual é o cimento? Por que o cimento é importante? Se você vai cimentar igual a gente aqui, uma coroa, a espessura é maior, não é? Então, se a espessura da peça é maior, a luz tem dificuldade de atravessar. Se tem dificuldade da luz atravessar, o cimento pode ser foto? Não pode, tem que ser dual. Porque um tubo dele faz a coisa ser química, o outro faz ser foto. Mistura os dois, fica dual. Certo? Então precisamos das duas coisas juntas. Se vai ser uma faceta, uma lâmina, uma lente, o que quer que seja o nome que vocês forem usar, aí eu posso usar foto, porque é fininha, a luz atravessa. Na mesma espessura, mudei a opacidade da cerâmica, atrapalha. Peguei 2 milímetros de espessura, mas eu tenho uma opacidade, por exemplo, tem pastilhas que chamam HT, de High Translucence. Tem pastilhas que é LT, Low Translucence, baixa translucidez. Então, se eu pego a mesma espessura, mas opacidades diferentes, eu atrapalho mais ou menos a entrada da luz. Portanto, se eu não sei qual é a peça, a estrutura da peça, como tratar e qual o cimento que eu uso para dar mais certo com isso, já era. Então precisa saber. Além de tudo, qual é o adesivo? Por quê? A tendência não é a gente utilizar os universais, é os bons. Esse, não é porque eu estou aqui não, mas eu não tenho dúvida que é o melhor que tem hoje. Pode comparar com qualquer outro, vocês vão ver que é. Nós vamos fazer testes aqui. Esse adesivo tem um pH em torno de 2,6, super acídico. Alguns, a maioria dos dual, dos cimentos resinosos dual, por exemplo, que mais vende no mercado brasileiro, Hilaex ARC, aquele da 3M que é o laranjinha, tem um negocinho laranja assim, certo? Não, o 200 é outra coisa. O 200 também é dual, só que ele é autoadesivo. Se é autoadesivo, não precisa do adesivo, certo? O Hilaex, sim. Então ele precisa do adesivo, só que dentro dele tem uma composição muito básica. E esse troço é muito acídico.
Lembra lá da química que a gente aprendia uma reação assim, ácido mais base igual sal e água? Essa desgreta dessa reação acontece. Então, na interação do adesivo com o cimento, não se forma uma interação. O que acontece daí, algum tempo a peça solta. Por quê? Porque não consegue polimerizar o cimento naquele local. Então, a interação entre adesivo e cimento precisa ser pensada. Quando você tem um cimento que é só foto, aí você não precisa se preocupar. Por quê? Porque se ele é só foto, ele não tem nada básico. Então você pode usar qualquer adesivo. Agora, se é dual, alguns pode, outros não pode. Tá? A ideia da Dentsply foi facilitar. Então, esse é acídico? É. Esse aqui é dual? É. Mas os dois conversam, são amigos. Então, aqui os dois podem utilizar. Certo? Vamos ver aqui. Quais são os maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo durante uma cimentação adesiva? Primeiro ponto importante, vejam lá. Tratar o substrato dental de maneira inadequada para o adesivo e cimento que você vai usar. Vamos supor a sua pergunta, você falou de um cimento alto adesivo. Aí a pessoa vai e faz um ácido. Quando você aplicou o ácido, você desmineraliza. Você tirou aonde o cimento alto adesivo iria se unir. Então você está tratando o substrato errado, de acordo com o cimento ou adesivo que você escolheu. Aí o cara aplica um adesivo antes do alto adesivo. Ué, não adiantou nada ele gastar um dinheirão comprando o cimento alto adesivo, que é muito mais caro. Entendeu? Então você tem que saber isso para fazer a escolha correta e ter chance de ter sucesso. Segundo ponto, não saber o que fazer no tratamento superficial das cerâmicas e resina, tratando tudo de maneira igual. Quantas vezes eu vejo as pessoas, por exemplo, doutora, agora se acordou, bonitinha, vai ganhar a estrelinha. Quantas vezes eu vejo as pessoas fazendo condicionamento com ácido fluorídrico na resina? Demais. Toda a aula de cimentação que eu dou, curso no Brasil inteiro, eu pergunto, o povo faz. Porque herdou o conhecimento da cerâmica e faz a mesma coisa, só que está errado. Porque depois que você faz os condicionamentos lá, você não aplica silano? Aplica, não aplica? Se não aplica, dá errado. Então vamos supor que a gente aplica. Estamos fazendo certo, aplicando o silano. Sabe o que é silano? Não? Sabe ou não? Sabe? O que é? Não, quase. Você chutou assim, a bola está quase entrando no gol. Quase. A parte vítrea da porcelana, a parte inorgânica, certo? Então olha a fala dele. Como é seu nome? Luiz. O silano serve para unir a parte inorgânica da porcelana. A quem que ele vai unir? Da resina. Então ele é uma molécula bifuncional. De um lado ele gosta de quem é inorgânico, do outro lado ele gosta de quem é orgânico, certo? Da onde ele vai pregar no inorgânico, só pode ser em quem já está lá, que é a peça, né? A parte orgânica é o cimento que você está colocando ali. Então olha só que interessante, se o cara faz condicionamento com ácido fluorídrico na resina, o que ele está fazendo na resina? Derretendo a parte inorgânica da resina. Dissolve, porque o ácido fluorídrico dissolve. Então ele tira aonde o silano iria grudar. Aonde o silano vai grudar agora? Lugar nenhum, porque não tem aonde ele grudar. Então fazer ácido fluorídrico em resina é crime, 7 pontos na carteira, prende, sem fiança. Não pode. Então nas resinas você tem que fazer jateamento com óxido de alumínio. Não tem no meu consultório, o seu protético faz e manda jateado para você, certo? E nas cerâmicas aí é diferente, aí sim entra a função do ácido. Mas por que pode usar esse ácido, não vai derreter a cerâmica? A cerâmica é tudo inorgânico, então ela derrete algumas coisas seletivas. Por que nem toda cerâmica tem adesão? Porque não são todas as cerâmicas que têm sílica. O
O Silano é apaixonado na sílica. Só gosta da sílica. É monogâmico. Não gosta de mais ninguém. Só da sílica. Então, aonde tem sílica, ele prega. Onde não tem, não prega. A zircônia tem sílica? Não. Tem adesão na zircônia? Não. Certo? Então, esse é um ponto importantíssimo. E as pessoas, então, escolhem o cimento errado, a gente comentou. Então, vamos ver o seguinte. Qual é o primeiro problema? Tratar o substrato de maneira inadequada para o cimento ou adesivo que você vai usar. Quais são as soluções que nós temos? Poder trabalhar com esse adesivo e com alguns desses cimentos. Vamos ver quais. Então, solução primeira. Se eu for trabalhar com coroas, inlays e onlays, vocês vão associar Prime Bond Universal junto com o Calibra Ceram, é o que está lá no alto. Se vocês forem trabalhar, deixa eu ver se esse trem aqui está funcionando. Ah, tá. Se for trabalhar facetas, lentes de contato, esse tipo de coisa, é o vinir. Vinir é a tradução do inglês de faceta, certo? Porque esse daqui, ó, isso aqui é o trainho, a pasta de prova, isso aqui é o cimento. Então essa turminha aqui, ó, é um cimento, tem um único tubinho. Então ele é fotopolimerizável, absolutamente foto. O outro lá em cima é o dual, certo? Se eu estiver trabalhando coroas, inlays, onlays e adicionou uma coisinha aqui, ó, pinos. Aí nós vamos trabalhar com isso aqui, que é o universal. Grande vantagem do universal, facilidade, rapidez. Desvantagem do universal, menor resistência adesiva frente aos outros que eu mostrei para vocês. Só que dentro do canal é a adesão mais difícil do mundo. Então a chance de errar é muito grande. Quando você reduz a quantidade de passos, os estudos mais inovadores que existem mostram que o universal é hoje a escolha para pino. Então, assim, é possível utilizar para isso tudo. O que como pesquisador e clínico, eu indicaria para vocês? Isso daqui, muito para pino. Ou então imagina o seguinte, quando você está fazendo uma coroinha, um inlay e um onlay é uma coisa. Quando você está fazendo 10, é outra. Por quê? Porque vamos supor que você está na arcada inferior, não deu conta de isolar. Não é crime não isolar, não. Não deu conta, tal, e agora? Aí para você fazer o ácido seletivo, porque isso daqui é universal. Eu posso aplicar ele sem ácido? Posso. Posso aplicar com ácido? Posso. O que é o melhor? O ácido só no esmalte, que se chama de condicionamento seletivo do esmalte. Aí é onde nós vamos ter a melhor performance dele. Então eu vou usar dessa maneira. Agora olha só, se você vai fazer o seu trabalho dentro do canal, onde você tem que limpar aquilo tudo, depois aplicar o adesivo, depois injetar cimento, enfiar o pino, é uma confusão danada. Então para isso aqui entra muito bem. Quando você vai também fazer esse caso que eu estou dizendo para vocês, vários dentes, está cimentando vários, é muito mais fácil você utilizar o universal e ter a chance de dar certo, mesmo que a resistência seja um pouquinho mais baixa, do que você arriscar a ter mais passos e correr o risco de dar errado. Compreender a situação? Pode falar. É. Agora ele é um cimento. Sim. E a preparação do pino? Porque isso ele vai fazer a preparação do seu pino. Então ele vai preparar tudo. O pino você prepara ele igual você preparava antes. Limpa, passa o silano, tudo. O pino está pronto. O canal é nada. É profilaxia, limpeza. Se tiver alguma coisa, tipo uma escovinha que você consiga limpar, né? Tira o excesso de água com um conezinho de papel, que não pode ficar encharcado. Ele faz a preparação do Sim,
toda do conduto. Então não precisa de adesivo igual, Nada, nada, nada. Injetou, leva o pino, pronto. tudo De fibra de vidro. Agora, Aí, você faz o preparo, se você tiver esmalte, ao redor para você fazer o preenchimento. isso. Aí é o seu segundo passo. Mas um detalhe importantíssimo. Eu fui banca de uma tese de doutorado, esse estudo ainda não saiu, porque a menina acabou de defender. Em Uberlândia, hoje, é o principal centro de pesquisa de pino no mundo. No mundo. Liderado pelo professor Carlos José Soares. Ele esteve aqui, acho que ontem, eu acho, dando uma palestra aí na grade. Quando vocês puderem assistir uma palestra dele, assiste. É espetacular. Carlos José Soares. Então, esse pessoal mostrou o seguinte. Se você pega os cimentos universais e injeta dentro do canal, tem uma ponteirinha que tem um biquinho. Faz a automistura e injeta. Dá pouquíssima quantidade de bolha, quase não dá bolha. O resultado de resistência adesiva é absurdamente maior do que quando o cara mistura aqui, lambreca o pino e entra, ou do que quando o cara mistura aqui, põe numa Centrix, em alguma outra coisa, põe lá, dá errado. Certo? Então o melhor é com a ponteirinha de automistura dentro do canal. É muito melhor. Aí é esse e depois esse. Mas aí você preparando o conduto, aí você não vai condicionar o conduto, Não, porque o conduto é dentina, aí não precisa. porque ele é universal. É. Mas aí ele não é foto. Ele é só foto, não é igual. Não, mas aí o que acontece? Esse cimento tem um ativador que ativa ele e ativa isso aqui, ó. Então, quando você utiliza o conjuntinho, a turminha, aqui, ó. Lá em cima, lá, ó. Pode, eu não coloquei porque a melhor indicação é o universal para os pinos. Mas pode usar essa turma. Quando você usa essa turma aqui, esse é só foto, esse é dual. Mas esse aqui ajuda esse a polimerizar, quando um entra em contato com o outro. Você tem que comprar um adesivo que seja igual para região. Eu só conheço o 3D, o Scott. A Dentsply tinha, era uma de antigamente, mas saiu de linha. Saiu porque agora não precisa. Então, mas se você usar junto, Sim. se usar com cimento, Aí não. Aí não tem essa vantagem. aí eles já fazem para casar. Para casar. Exatamente. É o sapato e a meia certa. Sim, sim. Certo? Você comparar só o selfie e a cobertura do adesivo para as aqui. Ixi, eu não sei te falar. Nós temos que ver ali na venda ali. O fato é assim, quando você comprar esse aqui, eu acho que ele é mais versátil. Isso, que aí você pode usar para restauração Sim. direta. É. Entendeu? E te dá, e você tem certeza dessa adesão. Sim. Em termos de resistência, quando você faz para pino, o mais importante não é o tipo do cimento. São duas coisas. O mais importante para o pino, primeiro, ele está justaposto ao canal. Segundo, não ter bolha no cimento. São essas duas coisas que são as mais importantes. O cimento em si, a técnica adesiva, é de menor importância do que isso que eu te falei. Entendeu? Segundo ponto, olha só, pode tirar a foto quem quiser, ó. Não saber o que fazer em cada um dos materiais restauradores. Então vejam, olha só, aonde nós temos diferença nas cerâmicas, ó, só aqui, ó, que é no ácido fluorídrico, só ali. Essa tabela de cima aí, ó, ela tá no meu livro, eu tenho um livro de laminado cerâmico, chama Laminado Cerâmico 5W. Lá no meu livro tem essa bichinha aí. E aqui eu fiz para trazer para vocês essa de resina. Então resina muda, olha só, aqui era ácido fluorídrico, aqui é jateamento.
Agora, ó, limpeza com ácido fosfórico, limpeza com ácido. Silano, adesivo, o resto tudo igual. Muda a primeira etapa daqui, ó. Nas cerâmicas muda o tempo, passou para as resinas, muda o tipo de tratamento que você faz, certo? Fez isso, você corre um risco gigante de dar certo. Então tem que fazer desse jeitinho, tá bom? Outro problema importante, escolher o cimento errado. Então você tem que escolher o cimento adequado para a situação clínica que você está trabalhando. Então se eu vou trabalhar um alto adesivo, ele é dual, poroso, inlays, onlays e pinos, como você já tinha mostrado. Ah, mas eu não vou trabalhar com alto adesivo, vou trabalhar com calibre cerâmico, por exemplo. Então ele precisa de adesivo antes. Ou vou trabalhar com vinil, que é foto, faceta, fragmento. Agora químico ou dual, entra todo mundo de novo. Certo? Então escolheu o cimento correto com a interação com o adesivo correto, fez o tratamento certinho, as nossas chances de dar certo são maiores. Vou mostrar a vocês uma sequência em um caso clínico para depois a gente fazer o nosso treinamento aí manual. Então, esse foi o pai de uma aluna lá na universidade que ela ia formar agora, formou agora, né, a Lívia. E aí ela queria dar um grau para o papai tirar a foto na formatura, né? Então essa era a situação inicial dele, algumas restaurações em resina. Nós fizemos o planejamento, aqui vocês estão vendo ele com o mocap instalado. Então deu uma diferença bacana, né? Ó, desse lado de cá é antes, aqui é com o mocap instalado. Então bacana, gostou, o planejamento foi legal. Partimos para os preparos. Durante a fase de preparação, tem uma fase inicial, nós fazemos os preparos, longe da gengiva, depois insere um fio retrator, o primeiro fio retrator faz um afastamento vertical. Então ele afasta a gengiva o quanto ela consegue afastar em cada caso. Senão o povo entra subgengival em todo mundo mesmo tanto, né? Ah, pode entrar meio milímetro, mas tem paciente que tem muito suco, tem paciente que tem pouquinho suco. Como que você estabelece a mesma quantidade para todo mundo? Não dá. Então, com essa estratégia, a gente respeita o tecido periodontal. Faz o preparo primeiro normal, põe o fio, afastou. Aí você chega pertinho da gengiva, o quanto afastou. Entenderam? Depois disso, nós fizemos a moldagem. Eu sempre faço a moldagem diante de um estudo que nós conduzimos lá na universidade para ter a menor distorção. Vocês já viram? Moldam com silicone por adição? Já viram distorção na região de molar? Já. Comum. Muito comum. Por quê? Porque o silicone por adição, quando forma o polímero, ele fica mais rígido. Então na hora que você insere e está enzonando demais, aí distorce lá atrás. Aqui ficou bom, distorce lá atrás. Então para isso a gente tem que ter uma técnica que facilite o escoamento do produto. Qual é a técnica? É isso aqui, ó. Sabe o que eu faço? Eu moldo isso aqui no modelo de gesso. Não é nem na boca do cara. Para não perder tempo. Pega o modelo de gesso, molda, tira. Eu estou criando com isso aqui uma moldeira individual, certo? Então se é a minha moldeira individual, a partir daí eu vou reembasá-la na boca, moldando o detalhe que eu acabei de realizar. Se no modelo inicial eu não tinha desgastado nada, quando eu vou para a boca, eu já criei um espaço. Pronto, não precisa de mais nada. A única coisa que você faz são esses sulcos que vocês estão vendo. Que serve para quê? Para direcionar o escoamento do produto, não ficar enclausurado e não distorcer. Faça isso, tira uma foto e manda no meu Instagram. Que eu tenho certeza que vocês não vão errar nenhuma moldagem mais. Não erra. Aí você vai falar assim, hoje eu vou errar. Não vai. Dá certo, a coisa funciona. Certo? Então, pensem nisso para vocês trabalharem. Depois disso, injetamos material fluido, copiou, isso é o Aquazil da Dentsply. E aí, o Fábio Mesquita, junto com a Camila, lá de Goiânia, fizeram esse trabalho lindo pra gente com o Celtra. O Celtra é uma cerâmica de silicato, reforçada com zircônia, 10% de zircônia, da Dentsply.
Então aqui nós estamos fazendo a prova inicial. Provou, tá bacana, deu tudo certo. Vamos escolher a cor do cimento. O Calibra tem a versão universal, a versão Veneer e a versão dual, que é o Calibra Cerâmica. Só que o Traim, ele serve para qualquer uma das cores desses três. Então eu posso escolher a cor com o mesmo tubinho de Traim, independente de qual cimento eu for utilizar. Isso não tem em nenhuma outra empresa. Então vejam só, interessante são essas cores todas. Para esse caso a gente estava ou vai ser o Light ou vai ser o Bleach. Então colocamos, a diferença estava muito pouca. Decidimos trabalhar na cimentação com o Light do lado de lá. Isso aqui, ó, é uma das páginas do e-book. Tá vendo? Tem o passo a passo, olha lá, de silicato, ó. Onde Sônia, fulano de tal, faz não sei o que, faz talalá, 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 talalá. Então a página 78 tá ali, ó. Então aqui o que a gente faz para facilitar a nossa vida? Para você não precisar tratar peça por peça, pegamos todas as peças, põe no modelo, pega um silicone e embala o modelo. Na hora que você remover o silicone, as pecinhas saem tudo encaixadinha nele. Então é muito mais prático para você fazer o tratamento delas do que ficar segurando uma por uma na mão. Cai, vira aquela bagunça danada. Então, ó, condicionamento com ácido fluorídrico pelo tempo 20 segundos. Depois limpeza com fosfórico, aí pode fazer todo mundo, não tem problema nenhum. Tudo aqui, ó. Olha lá, 1 minuto. Certo? Depois 2 camadas de silano. Aplicou ali. Esquenta com secador de cabelo, ar quente. Depois adesivo. Nós estamos utilizando Prime Bond Universal. Certo? Pronto. Se for coroa, eu polimerizo antes. Se não for coroa, não polimerizo. Se for faceta, não precisa de polimerizar. Tá? Agora eu vou para a boca do cidadão. Aqui vocês estão vendo eu colocar, ó, um fiozinho que não é um fio retrator convencional. Isso é veda-rosca, certo? Chique é falar Teflon, mas é um veda-rosca que você compra lá no ferragista, Tigre, tá? Não precisa ser aquele da FGM, que é bem mais caro e mais rígido. A gente precisa de molinho agora. Você pega um pedaço, corta ele no meio, enrola, faz um fiozinho. Esse fio só serve para procedimentos adesivos, não serve para moldar. Qual a grande vantagem dele? Não prega resina nele. Na hora que o adesivo ou o cimento escorrer até nele, não prega. Você já cimentou alguma vez com o fio e xingou ele de tudo quanto é nome, porque ele pregou na resina, não sai. Despedaça, aí quando rasga fica um pedacinho de fio, vira aquele capeta lá dentro. Então utilizar isso daqui é muito bacana, porque não prega na resina, certo? Então facilita o nosso trabalho. Então inseriu, olha lá em cima, ó. Nos centrais são coroas. Então se são coroas, eu vou fazer a preferência pelo dual. Por quê? Porque tem dificuldade da luz atravessar, certo? Então vamos ter a preferência pelo dual, que é exatamente esse que nós vamos treinar aí daqui a pouco. Então injeta lá no dente, na peça, mas no paciente nós fazemos o condicionamento ácido seletivo e a aplicação do universal, que é uma única camada, certo? Aplicou, removeu todos os excessos. Jato de ar, foto, olha lá, ó, foto e foto. Lembra que eu falei para vocês isso agora? Quando é coroa, nós vamos polimerizar o adesivo que foi aplicado na peça e no dente. Quando não for, não há essa necessidade. Isso tem vários estudos, mas tem um dessa daqui, ó, da Annie Lurs, que está publicado em 2014 na Dental Materials, mostrando a importância da gente fazer isso. Até uma sequência de 3 estudos clínicos que são muito bacanas para mostrar isso para nós. Então é importante.
pequeníssima. Pequeníssima. Se você fez direito, não. O problema ocorre, eu tenho 16 anos de atividade clínica. Nunca cimentei sem polimerizar antes. Coroas ou inlays on lays. Nunca desadaptou. Só que você tem que ser enjoado. Tira excesso, joga o arzinho e tal. Porque se ficou encostado, aí atrapalha mesmo. Mas aí se você cometeu um erro, certo? A camada bem aplicada de sistema adesivo, principalmente esse que a camada é muito fina, isso aqui dá 4 micrômetros. As peças mais bem adaptadas do mundo têm um espaço, um buraco de 30. Então se é 4, não interfere, certo? Então injeta o cimento dentro da pecinha, leva em posição. A empresa diz pra gente dar uma luzinha e poder tirar o excesso. Eu fico com medo, certo? Então eu prefiro limpar. Ó, aqui tem a foto mostrando, ó. Fez o processo igualzinho, limpou. Por que eu condicionei tudo? Porque ali tem esmalte, certo? Então, ó, limpou com um pincel, aí você vai, polimeriza direitinho, insere todas as peças, vai cimentando de 2 a 2. Chegou, aqui deu uma diferencinha, tá vendo? Esse aqui ficou um pouquinho mais cabeçudo. Só que isso aqui é de silicato, super resistente. É possível ajustar após a cimentação tranquilo, certo? Terminamos a cimentação, essa foto é exatamente no momento imediato de cimentar. De um lado, de outro. Agora nós vamos treinar aí para fazer como é que vocês vão fazer esse processo.